Fala pessoal, meu nome é Alisson Tranquilino, eu sou professor, tá? Você que vai fazer o Enem, vestibular, concurso ou algo do tipo, alguma prova que envolva química, eu estou aqui resolvendo uma questão todo dia detalhadamente para você, tá? A questãozinha que eu tenho aqui para você hoje é sobre o assunto de radioatividade, tá? Essa é a nossa primeira questão sobre esse tópico aqui. E aí, tudo bem, vamos dar uma olhadinha, essa questão foi realizada pelo IBAD no ano agora, nesse ano, 2020, tá? No concurso para o professor de ciências. E a questão diz o seguinte, ó. A figura a seguir mostra a série de desintegração radioativa natural do elemento tório, um dos responsáveis pela radioatividade das areias monazíticas do Espírito Santo. E aí é possível observar aqui à esquerda, tá? A série de desintegração do tório. E até aí tudo bem. Observem que dentro desse esquema aqui eu tenho o tempo de meia-vida para cada um dos isótopos, tá? E aí tudo bem, vamos dar uma olhadinha nas alternativas, tá? Então, analisando letra a letra, vamos com calma. Olhando aqui a letra A, diz o seguinte, ó, são necessários aproximadamente 14 bilhões de anos para que uma amostra de tório se desintegre totalmente. E aí o que é que eu preciso olhar? Eu preciso olhar o tempo de meia-vida que foi dado, tá? 1,4 vezes 10 a décima é exatamente 14 bilhões de anos. Porém, esse é o tempo de meia-vida, tá? E o tempo de meia-vida é o tempo que é necessário para um material radioativo para que a sua massa ou para que a sua atividade se reduza pela metade, tá? E não o tempo para que ele perca completamente a sua atividade. Então, eu não poderia marcar a letra A. Vamos dar uma olhadinha agora na letra B. Diz o seguinte, durante o decaimento do tório 232 até o rádio 224 ocorre a emissão de duas partículas alfa e duas partículas beta. Então vamos olhar com detalhes, tá? Primeiramente eu tenho o tório 232 decaindo para o rádio. E observem que ele emite novamente uma radiação, muda de elemento, emite novamente outra radiação, volta a ser o tório e emite de novo radiação e volta a ser o rádio. E aí eu preciso relembrar algumas coisas, tá? Lembrem que a partícula alfa ela é provida de 2 prótons e 2 nêutrons e por isso tem 4 de massa. Então toda emissão alfa vai perder 4 de massa e 2 prótons. E é exatamente isso que ocorre aqui, ó, na primeira emissão. Então ele perde 4 de massa. E aí está tranquilo, uma partícula alfa. A emissão seguinte, observe que a massa não muda, então é uma emissão beta, tá? Porque não mudou a massa e trocou de elemento. Aí depois emite novamente outra radiação beta, não muda a massa, mudou de elemento e emite novamente uma radiação alfa, uma partícula alfa, tá? Perdendo assim 4 de massa novamente. E é exatamente isso que pode ser observado aqui. Coloquei uma equaçãozinha para vocês observarem isso, tá? Então, consequentemente, muito provavelmente eu marcaria a letra B, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. A letra C diz que 3/4 de uma amostra de tório 232 permanecerá ativa após 28 bilhões de anos. E aí a gente cai naquele ponto que eu te falei do tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo para que a massa caia pela metade, tá? Ou seja, se ele te deu 28 bilhões de anos e você sabe que a meia-vida é de 14 bilhões de anos, então eu tenho 2 meias-vidas aqui dentro desse tempo, tá? Que foi dado. E aí tudo bem. O que é que vai acontecer? Se eu tenho 100% de uma amostra e ela emite e passa uma meia-vida, eu vou ter essa atividade caindo pela metade, tá? E aí se passar outra meia-vida, tá? Que dentro de 28 bilhões eu tenho 2 meias-vidas, a atividade cai para 25% e 25% é o que vai permanecer ativo, tá? Após todo esse tempo. Ou seja, 1/4 permanecerá ativo. E não coincide exatamente com o que ele está dizendo. Ele está dizendo que 3/4 permanecerá ativo. Então eu não posso marcar a letra C. Vamos dar uma olhadinha agora na letra D. Diz o seguinte, os elementos polônio e radônio possuem meia-vida muito baixa, desintegram-se rapidamente e por isso não são considerados radioativos. Tá? Quando eu li essa alternativa aqui, eu fiquei com essa expressão aqui, tá? Obviamente, tá?
Obviamente, apesar de ter ter uma meia-vida muito curta, o elemento ele continua sendo radioativo, tá? Observando agora a letra E, diz o seguinte, ó, considerando uma amostra de 500 gramas de areia, aí ele diz que após 28 bilhões de anos, espera-se que a massa de elementos radioativos remanescentes seja de 250 gramas. E aí a gente cai na mesma situação novamente, tá? Então eu tenho no início 500 gramas, passa uma meia-vida de 14 bilhões de anos, a massa cai pela metade, passa novamente outra meia-vida, a massa cai pela metade, e não coincide com o que ele está dizendo na alternativa na letra E, tá? Consequentemente, gente, a gente volta lá à letra B, que é a nossa resposta dessa questão, tá? Parabéns aí se você tentou responder ela antes de observar a resposta, tá? Espero ter ajudado você, tá? Você que é meu aluno e você que não é. E se você gostou aí dessa resolução, dá a força aí e até um abraço e até breve. Até amanhã. Até a próxima questão de amanhã.